e pegue a sua lei aí, certo? No artigo 3º da lei, parágrafo 2º, tá? Ela diz assim, ó. Artigo 3º, caput, né? Tem várias situações, daqui a pouco eu leio o 3º incompleto. E aí o parágrafo 2º do artigo 3º diz assim, ó. Em igualdade de condições, isto é, privilegiando a isonomia, como critério de desempate, será assegurada preferência, certo? Sucessivamente. Olha o inciso 2. A bens ou serviços produzidos no país. É para quê? É para garantir que as empresas do Brasil se desenvolvam. Porque quando a empresa ela vende muito, tá? Ela paga mais tributo, né? Ela deixa para os cofres públicos mais tributos. E em tese, esses tributos voltam para quem? Para nós. Em tese, né, doutores? Né? Mas é para ser assim. A prática agora não me interessa. Então o fato é, garantir desenvolvimento nacional é fazer isso. É dar uma margem de preferência a empresas brasileiras, tá? Ou então empresas que aqui investam em mão de obra e, por consequência, paguem aí certos tributos aos cofres públicos. Ok? Então, nós temos aqui 3 finalidades que, ao longo da lei, você vai ver, certo? Da Lei 8.666, você vai ver que elas vão ser destrinchadas. Por exemplo, essa aqui, certo? No artigo 3º, parágrafo 2º, eu já tenho aí, certo? Um exemplo. Um exemplo de proposta mais vantajosa. A gente vai ver daqui a pouco. E não confunda, aliás, né? Desde já. Sobre a Lei 8.666, eu tenho, certo? As modalidades de licitação e tem os tipos, certo? O que é o tipo de licitação? É como vai ser julgada ela. Quais são os critérios, doutores, que a administração vai usar para dizer que alguém é vencedor de licitação. E um dos critérios é o quê? Menor preço. Então, quando eu vejo o menor preço, eu faço o quê? A proposta mais vantajosa, tá? É menor preço, beleza. Mas dentre os menores preços, eu vejo aquele que é mais vantajoso. Então, você vai ver lá no artigo 45, ó, anote aqui, puxe uma setinha, ó. Puxe uma setinha, você vai ver ao lado ao lado, você vai ver que o artigo 45, ele vai dar para nós um exemplo de proposta mais vantajosa. Porque ele vai dizer que um critério de julgamento da licitação é o menor preço. Já chegamos nos critérios de julgamento, ok? Então, senhores, doutores, né? Nós temos aqui no quadro para vocês o conceito de licitações, a aplicabilidade e as suas finalidades, tá? Importantíssimo essa introdução para que nós prossigamos, ok? Eu não poderia ser insano de começar uma aula dessa, com essa lei, se não falasse nisso. Porque eu sei que a maioria aqui, né, todo mundo já tem um conhecimento, mas é bom a gente introduzir sempre assim um assunto tão complicado e complexo como este ok? Tranquilos? Já copiaram? Estão copiando? A gente vai já apagar. Dúvidas até agora? Tranquilo. A gente vai já, daqui a pouco, realmente, né, pegar... Assim, pessoal, esse assunto aqui já caiu 100 mil vezes na prova da OAB. Cai direto. Daqui a pouco, né? Quando falar em modalidades, em tipos de licitação, na dispensa, na inexigibilidade, tá? Que é muito cobrada, já a gente chega certo nesse ponto da aula. É assim mesmo, a gente tem que introduzir a matéria. Queria uma aguinha. Opa! Pessoal, teve dúvida? Pergunta, tá? Se puder perguntar, né? Você sabe como é permite. Mas vamos lá. Foi? Pode? Autorizado a pagar? Vamos lá. Pagar o quadro para a gente ir prosseguindo aqui na explicação, tá? Pessoal, o curso Alexandre Teixeira, ele vai fornecer, acho que em janeiro, né? Parece que uma bateria de questões, né? Um curso de questões aí, porque realmente não tem como, né? A teoria é importante, é a base, né?
é o alicerce. Toda casa, se não tiver alicerce, se não tiver o baldrame, né, ela vai cair. Mas, mais importante ainda é o telhado da casa, né, que são as questões nesse caso. Então, ó, né, eu acho que aqui na sala são todos experientes, então é interessante que vocês já coloquem na sua forma de estudar, resolver bastante questões. As questões passadas da prova, né, outras questões de bancas similares, para aí ficar treinando, e treinando aí, certo? Esses assuntos e essa lei. Ok, vamos então, conceito, finalidades e aplicabilidade. Vamos ver agora, tá? Um assunto importante também, que são os princípios aplicáveis à administração. Professor, tá muito teórica a aula. Gente, você sabia, certo? Que muito princípio da licitação, aqui previsto, alunos já resolveram questões lá do artigo 55 da lei, tá? Você não sabia aquela regra dos 55, não decorou, porque é assim mesmo, né? É muita lei, é um vade-mecum quase inteiro. Mas você sabia o conceito daquela coisa, tá? Com base no princípio, e ele te ajudou a fazer a questão. Então, saber os princípios é essencial a isso. E aí, eu vou separar, tá? Aqui, princípios expressos da licitação e princípios implícitos. Os expressos estão previstos na lei, tá? Expressamente, você vai ler lá e encontrar o nome deles. Os implícitos não, eles estão escondidos, mas eles decorrem de princípios expressos, ok? Vamos lá, começar pelos expressos, tranquilo? Doutores, no estudo para concurso e para OAB, certo? Muito utilizado, ou muitos utilizados, são os mnemônicos, né? Os bizus, tá? Porque você tem que saber, na hora da prova, não perder muito tempo com aquela questão, se a questão for um pouco média para fácil, tá? O nível dela. E aí, se a questão for média para fácil, você faz a questão conhecendo aquele mnemônico, aquele bizu chamado. Questão mais difícil não, tem que conhecer realmente a coisa. Mas vamos lá. Tem aqui um mnemônicozinho para que você decore os princípios expressos da licitação. E o mnemônico você vai lembrar, certo, da Juliana, que você chama ela carinhosamente como Ju. A Juliana vai comer um doce, né, ou um Nutella. Aí você fala, Ju, prove o doce e depois limpe a sua boca, que você sujou. O mnemônico é esse, tá? Ju, prove o doce que você comeu e depois limpe a sua boca, que sujou. Esse mnemônico é a forma, certo? Para mim, né? E para muita gente que às vezes a gente dá aula, que é bem tranquilo de aprender, pelo menos decorar, a gente faz explicar, mas para decorar, tranquila. Vamos lá, princípios expressos. Primeiro, julgamento objetivo. Julgamento objetivo. Depois, probidade. Em terceiro, vinculação. Vinculação ao instrumento convocatório. Esse é muito importante, tá? A gente fala nele mais daqui a pouco. Convocatório. E esse aqui, pessoal, ele é bem conhecido nosso. Mas tem uma pegadinha, que a UFG pode sim colocar vocês, certo, para derrubar um de vocês. Tomara que não, tomara que ninguém aqui caia nessa pegadinha. Ora, vocês sabem que nós temos na administração pública princípios dela, né? Que é o famoso LIMP, né? Só que o LIMP lá é com o E. Aqui é com o I, assim mesmo. Vamos lá, ó. Princípio da legalidade.
impessoalidade, moralidade, publicidade. Professor, e esse I, pelo amor de Deus, o que é esse I? Pessoal, esse I é igualdade, tá? Então, em vez de você colocar o limp com E e no final colocar eficiência, coloca limp com I e coloca igualdade. E aí eu já tenho, tá? Em uma só vez, em um só artigo, artigo 3º, uma finalidade da licitação, que é a isonomia, e um princípio que é o quê? Da igualdade. A lei foi até redundante aí, tá? Ela repetiu o mesmo princípio. Mas beleza, se ela repetiu não foi à toa, então a gente tem que saber. E se ela repetiu, ele pode ser cobrado no seu próximo exame da OAB, que a banca é a FGV, ok? Então, princípios aqui expressos, eu tenho o JU, PROV, LIMP. Tranquilo, beleza. Já, rapidamente, eu vou explicar cada um deles. Rapidamente, não vou demorar muito não, porque aqui não é o objetivo da aula. Rapidamente, a gente vai dar uma explicação assim, de 1 minuto para cada um, rapidamente. E agora vem os implícitos, ó. Os implícitos, se preocupem menos com eles. Por quê? Porque eles já caíram, né? Eu acho que no 25º exame caiu 2 implícitos, tá? Foi um exame bem difícil, bem realmente, né? Se alguém aqui prestou, né? Não sei, vai lembrar, foi bem complicado esse exame. E aí cobrou o princípio implícito da licitação. Mas vez ou outra não vem vindo, não. Responda para mim, baixinho, para não atrapalhar a gravação, tá? Qual é aquele órgão municipal que trata de deficientes mentais no município? CAPS. Justamente. Você escreve aqui o CAPS, tá? Você escreve no seu caderninho, tá? Ou no seu quadro em casa, o CAPS. E a gente vai aqui, certo, colocar quais são os princípios implícitos da licitação, ok? Primeiro deles, pessoal, a competição é o quê? É uma competição, né? É uma licitação. Eu tenho 3 ou mais pessoas cadastradas para saber quem vai ganhar ela. Então, eu tenho o princípio da competitividade. É a disputa, justamente. Competitividade. Vez ou outra, essa disputa é desleal. Vez ou outra ela é fraudada, né? Infelizmente no Brasil é a regra, né? Infelizmente os municípios, né? Eu já estagiei com o Ministério Público da Fazenda, né? E aí tinha muita ação de improbidade contra prefeitos, né? Por isso aqui. Tinha lá 3 empresas, tá? Do mesmo ramo. A empresa A era do tio do prefeito, a B do sobrinho e a C da mulher, né? E aí já viu o que é que dava, né? Uma colocava um preço, a outra um preço maior e a outra muito maior, para que a da mulher ganhasse a licitação. Era isso que ocorria, certo, nessa situação. Mas vamos lá. Outro princípio, ó, a adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória. Terceiro, ó, procedimento formal, meus amigos. Doutores, tá? A licitação é baseada na legalidade, ó. Tá aqui, ó. Então tem que ter uma forma pré-determinada na lei. Procedimento formal é um princípio implícito, mas, né, que se aplica na prática, certo? E pode cair nessa prova, se perguntar, é claro, né? Atenção no comando da questão. Se ela pergunta assim, é muito difícil, mas a OAB ela cobra mais um caso concreto. Mas ela pode citar um caso e dizer, em face do caso acima, qual princípio implícito foi violado? E colocar um deles, tá? Então tem que saber, beleza? A FGV às vezes coloca um caso imenso e não é nada. É um caso de 10 linhas. E no final, não era nada. Era só você ver no corpo do denunciado a palavra procedimento formal. O que mais? Agora, olha só como é interessante a gente saber as coisas. O princípio da eficiência não é princípio expresso da licitação. Ele é expresso da administração pública. No artigo 37 está lá, o LIMP, com E. Mas da licitação, ele não é expresso. Por quê? Porque não está no artigo 3º, expressamente previsto. Mas ele é implícito. Então, é interessante saber que ele está reconhecido como princípio implícito da licitação.
E o último implícito é o sigilo das propostas. Sigilo das propostas. Doutores, esses aqui são os princípios, tá, implícitos da licitação, que você deve ficar atento, tá? Não muito, mas saiba, tá? Conheça eles. Não precisa aprender, né, cada um deles, tá? Eu não vou perder tempo aqui na aula explicando eles, não. Mas é bom a gente saber, porque vez ou outra, num exame mais difícil, ele vai ser cobrado, com certeza, tá? Então, esses são os princípios aqui da licitação, expressos, que estão no artigo 3º, tá? Que estão no artigo 3º da Lei 8.666, Lei de Licitações. Esse lado direito. Qual é? Esse daí está no artigo 3º da Lei. Artigo 3º, viu? Artigo 3º caput prevê tanto as finalidades da licitação como os seus princípios, tá, aplicáveis. Os expressos, né? Porque os implícitos a gente não vê lá o nome deles, mas a doutrina e a jurisprudência do STF e STJ os reconhece. Pessoal, rapidinho aqui, tá? Prometo que a aula eu vou perder pouco tempo aqui, certo, dos princípios, mas eu tenho que explicar. Julgamento objetivo, tranquilo. Se o governador do estado, Camilo Santana, né, como disse agora, vai contratar uma licitação internacional, né, para os uniformes dos PMs, quando essa licitação for ser julgada, tá? Quando forem julgar lá qual estilista, né, é mais apropriado para o estado, ele não pode usar critérios subjetivos. Como, por exemplo, colocar no edital da licitação ou no julgamento da licitação que a marca de fulano de tal, certo, é reconhecida por isso, por isso, por isso. Ou então que o estado tem uma querência, tá? Por essa marca ou por aquela marca. Isso não é um critério objetivo. Isso é um critério subjetivo. Os critérios são objetivos. Por exemplo, a qualidade da roupa, tá, do uniforme, a sua venda para outras instituições militares. Esses são critérios objetivos, que eu não vejo a pessoalidade no julgamento. Então, o princípio fala isso aí, julgamento com base, certo, em objetos e não em pessoas, tá? O objeto é bom, o objeto é de qualidade, é barato para a administração do estado será, vamos comprar, então ele vai ser o ganhador da licitação. Se eu tenho alguma pessoalidade a isso, já não é interessante. Já vai ser um julgamento ilegal e, por tabela, inconstitucional. Então, julgamento objetivo é isso. Para a gente ficar só com o artigo aqui sobre isso, vamos ler, ó. A gente pouco lê aqui na aula, tá? Mas é bom, é bom. Deixa eu ver aqui o artigo. Rapidinho. Salvo o melhor juízo, 41. Não, 44, tá? Artigo 44. Você pega no seu vadimédico e escreve assim ao lado do 44. Princípio do julgamento objetivo. Né? Esse artigo ele fundamenta esse princípio. Ele fala assim, ó, 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos. Como é que pode vir na sua prova? Como pegadinha besta? Critérios subjetivos. Besterol, mas que a FGV adora. Tá? Definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios, tá, estabelecidos por esta lei. Morreu. Maria Preá, tá? Ou seja, esse princípio está fundamentado no artigo 44, certo, da Lei 8.666. Perguntou em prova, ou então até em segunda fase, você sabe já dar um fundamento para isso. E aí, a segunda fase é pesquisada, né? Pelo vadimédico. Não tem pesquisa? Não é isso? Então, você pode, né, encontrar um fundamento para melhorar a sua peça ou a sua resposta no 44, dizendo lá que esse artigo fundamenta, né, o julgamento objetivo. Seguindo, probidade, senhores e senhoras e senhoritas. Vem cá, será que é probo? Será que é correto? Certo? Em tempos como esse de arroxo financeiro, em relação a tudo, que um órgão do Estado contrate uma empresa para fornecer lagostas em seu buffet, pessoal? Pelo amor de Deus, pessoal, tá? Não dá, não tem como, né? Falta dinheiro para a saúde, para a educação, tá? Para uma série de serviços públicos essenciais à população. Então, como é que eu vou colocar num contrato, numa licitação, lagosta?
para fornecer um buffet lá para receber autoridades? Não dá. Lembra desse fato? Lembra desse fato aqui no Ceará? Salvo o melhor juízo foi o HGF, né? O HGF parece que contratou lá, ou licitou, um buffet que fornecia lagostas, né, para convidados, entendeu? Totalmente imoral aquilo ali. Professor, mas depende do caso, poderia ser um congresso, mesmo que fosse salgadinho, 100 conto o centro, entendeu? Sem mais, muito, né? 50 conto o centro, acabou-se. Refrigerante, pai. Mas colocou lá lagosta. Essa licitação foi, né, atacada pelo Ministério Público, tá? Com fundamento em quê? Na probidade. Que a administração não deve agir com condutas imorais, né? Condutas que ferem a moralidade do pessoal, a moralidade administrativa. Então, basicamente é isso que fala a probidade. Vinculação ao instrumento convocatório. Ora, isso aqui é simples, tá? Se eu tenho um edital prevendo que as regras do contrato são assim, não pode, depois que o licitante ganha a licitação, o contrato ser outro, por exemplo, tá? Então, isso seria uma conduta ilegal da administração. A lei também fala nesse princípio, expressamente. E você deve anotar ao lado desse artigo que eu vou dizer agora, esse princípio, porque ele é importantíssimo, tá? É um pouquinho mais atrás do que o 44. É o 41, tá? É o 41. O 41 fala, ó, a administração não pode descumprir, doutores, as normas e condições do edital, a qual se acha estritamente vinculada. Vinculação ao instrumento convocatório. Administração, minha amiga, você lançou o edital, tá? Eu ganhei o edital, agora não pode mudar as regras. No meio do jogo não se muda regras, se muda antes do jogo começar. Então, 41, se quiser anota ao lado, certo? Que esse artigo fundamenta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Que instrumento é esse? Como regra, ou é edital ou é a carta convite. Já já a gente vai dizer quais são os instrumentos. Aqui nem se fala, tranquilo. Legalidade, nós temos uma série de artigos que vão regulamentar a licitação, é obediência estrita à lei, né? Na administração, tá? Por exemplo, na minha função de servidor público, eu não posso fazer nada que não esteja em lei, né? Aqui é diferente. Nós somos aqui cidadãos privados, a gente faz tudo que a lei não proíbe, né? É legalidade, né, ao inverso. Na administração, não. A gente só faz condutas que a lei ela prevê, estritamente, e a nossa lei aqui de legalidade é a Lei 8666. Tranquilo, sob esse princípio, é justamente isso. Impessoalidade é o que eu falei, né? Aquelas questões que governantes, prefeitos, governadores, né, às vezes contratam uma pessoa com base na pessoalidade, né, com base aí em laços parentescos, tá? E isso fere também a licitação. Moralidade tem a ver com probidade, certo? Mas isso aqui são condutas jurídicas, por exemplo, é eu contratar, certo? Uma empresa que deve ao Estado, ou a empresa que explora trabalho infantil, né? Seria imoral, isso aí. Nem se permite, aliás, mas já teve, né, locais aí que empresas foram contratadas pelo Estado e nessa empresa tinha trabalho escravo, entendeu? Mas contrataram. Prefeitura, município, é largado, entendeu? Mas isso é o quê? Imoral. Só isso, basicamente. Esse daí da legalidade, por gentileza. Oi? Esse daí da legalidade, qual é o artigo mesmo? 866. Na verdade, da legalidade, eu tenho um artigo 4º, certo? Assim, o que mais direciona a ele, mas todos os artigos da lei se relacionam a quê? A legalidade, entendeu? Mas o 4º, ele é mais específico um pouquinho, certo? Sobre ele. Mas toda a vida que eu falar legalidade na licitação, é toda a lei, certo? Legal, né? A lei legal que vai fundamentar, certo? Esse princípio. Ok, querida? O que mais, ó? Publicidade. Aqui, atenção, por favor, para cá. Tira o soninho da cara, né? Por que, senhores? Por que, doutores? A licitação, ela é pública, sim. Nós podemos acompanhar o procedimento licitatório, sim. Nós podemos acompanhar uma sessão de julgamento, sim. Agora, o que não é público, né? E aí, aqui é uma exceção, tá? Nós dissemos, toda regra tem exceção. O que não é público é o quê? São as propostas, tá? Antes de serem abertas. Porque se forem abertas antes do julgamento, viola o quê, pessoal? A licitação. Se o licitante A, né, vê a proposta do B, que é melhor, ele pode alterar
isso aí. Então, o sigilo das propostas, até ser aberto aos envelopes, ele existe, tá? Mas a licitação como um todo, ela é o quê? Pública. Nós podemos ter acesso ao procedimento, ok? Então, não confunda, ó. Não confunda. Deixa eu puxar para cá, ó. Ver se cabe aqui, certo? Para vocês verem. Então, olha só, ó. É diferente, ó. O princípio da publicidade é diferente do sigilo das propostas, que está aqui, ó. Que é princípio implícito, tá? Você pode se confundir, professor, embananei, né? Você colocou dois princípios, um que é público e outro que é sigiloso. Calma. A publicidade é da licitação, o sigilo é das propostas, tá? Então, as propostas, até serem efetivamente abertas em seus envelopes, elas são sigilosas, tá? E eu demonstro isso para vocês. Tranquilamente, né? Sem medo de errar, para que vocês tenham essa noção. Artigo 3º, doutores, parágrafo 3º da lei, fala, ó, a licitação não será sigilosa. Até aí é o quê? Princípio da publicidade. Sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento. Salvo, tá? É uma exceção, publicidade, e é outro princípio, tá? Salvo quanto ao conteúdo das propostas. Até o quê? Respectiva abertura. Então, jamais confunda os dois, tá? Publicidade com o sigilo das propostas. A publicidade é de todo o procedimento. O sigilo é só das propostas, colocadas ali no procedimento licitatório. Doutores, sobre esse ponto, foi tranquilo? Tranquilo, né? Então, nada certo a questionar sobre isso, porque isso aqui vai nos ajudar mais na frente, certo? Quando falarmos aqui de diversas situações sobre modalidades, preferência e muito mais. Tranquilo? Então, primeira parte, certo? Terminada com êxito, tá? Até os princípios. A publicidade é de todo o procedimento. É. O sigilo das propostas, eles são... Como é que você pode falar? Eles são... Quando você É o fez seguinte. A separação Pronto. é totalmente diferente. Doutora, o quê? Seu nome? Doutora Solange, tá? Doutora Solange e doutor Feitosa. Vocês dois são licitantes, tá? Vocês são artistas que vão confeccionar o uniforme da Polícia Militar Cearense. E apresentam duas propostas. A sua é uniforme, a dele é a outra. O seu preço é X, o preço dele é Y, tá? A sua proposta, você sabe que é melhor, tá? Você vem ganhando licitação em todo mundo. Não tem nenhum aqui que você perca, tá? E aí, olha só, o doutor Feitosa, ele pede para você, antes de começar o julgamento, para que você diga para ele, para que você abra para ele o conteúdo da sua proposta, tá? Se ele fizer isso, se você aceitar, isso é o quê? É uma ofensa à legalidade. E uma ofensa ao sigilo das propostas. Porque enquanto não for aberto os envelopes, tá? Ela é sigilosa, as propostas. Mas, por exemplo, todo mundo, os cidadãos, podem ter conhecimento do procedimento, de quem faz parte, de quem são os contratantes, tá? De quando iniciou. Desde o edital, né? O edital já é público, né? Então, desde lá já é público. Mas as duas propostas suas, a sua e a dele, até abrir ninguém pode saber. Nenhum nem outro, ok? É isso que eu quis dizer com os dois princípios. Ok, doutora? Então é isso. Basicamente temos aqui, certo? Esses aqui para você conhecer. Artigo 3º da Lei 8666 e os princípios implícitos da administração. Olha só, eu falei, certo? Que toda regra tem exceção. Não, eu não, tá? Todo mundo fala, os doutrinadores, né, de pompa aí do nosso Brasil. Aí, pessoal, é a ter atenção ao seguinte, ó. Quando eu tenho aqui princípio da igualdade e quando eu coloquei lá, certo? Que a finalidade é garantir a isonomia, nós temos exceções. Por quê, ó? Eu vou ter exceções, tá? Exceções à isonomia e à própria igualdade. Em 3 hipóteses, tá?
em 3 hipóteses. A primeira hipótese é quando houver empate, tá? Quando houver empate na licitação, a comissão julgadora, ela vai dar preferência a 3 situações, tá? Oi. Pegando o gancho aí que o senhor falou, se ela mostrar para ele, além de ferir a moralidade, também feriria a legalidade e a probidade? Com certeza, né? Ela fere bem no ponto central, né, o sigilo das propostas, mas ela vai ferindo os outros, moralidade, impessoalidade e a própria legalidade, entendeu? Então, não se assuste na prova, né, ele questionar isso de você. Quais princípios seriam ofendidos com um vazamento de uma proposta? Isso aí, que você falou, muito bem falado, né? Sigilo das propostas, legalidade, impessoalidade e probidade também. E até moralidade, entendeu? Então, não se assuste se a questão vier assim. E pode vir, senhores. A FGV, ela faz assim, né? Você já sabe mais do que nós. Ela bota um caso lá concreto grande e é simples, né? Você é só identificar no meio lá daquela grande questão as palavrinhas-chave. Sigilo, proposta, probidade. Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos lá. Exceções à isonomia e à igualdade. Ora, quando der empate na licitação, vai ser dado preferência a 3 empresas, doutores, tá? Primeiro, vai ser dado preferência a empresas brasileiras, tá? Ora, isso aqui, pessoal, vai cumprir o quê? Quem lembra? Falei há poucos instantes. Que finalidade? Garantir um desenvolvimento nacional, justamente, né? Ora, se eu vou, né? Tem uma licitação que está concorrendo uma empresa nacional e uma internacional, tá? Eu vou garantir que essa empresa brasileira, ela tem uma preferência, tá? Para garantir que o nosso produto, né? Ele seja mais valorizado. Mas eu também posso desempatar uma licitação em empresas que invistam, tá? Em tecnologia e pesquisa. Ora, teve uma licitação para comprar computadores para a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará. E eu tinha 2 empresas concorrendo, tá? Vamos. Só que uma delas só queria saber dinheiro, só queria ganhar dinheiro, e a outra não. A outra investia em tecnologia, em pesquisa, né? A outra tinha quase uma faculdade dentro dela para formar empregados a serem pesquisadores. Essa aí, quando a comissão for julgar, vai ser quem? A vencedora. Tá aqui a lei falando, tá? Pegue a lei, tome nota. A lei fala para nós. Artigo 3º, parágrafo 2º, ó. 3º, parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente. Aqui, na verdade, só uma correção, tá? Para quem está assistindo em casa e para vocês. Correção que está no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2. Produtos produzidos no Brasil. Ok? Aqui só uma correção. Produtos, passa um corretivo aí. Produtos produzidos no país. Justamente para, certo, favorecer o desenvolvimento nacional. Aí depois vem, né, que eu falei agora, empresas que investem na tecnologia e pesquisa, mas também tem um 3º e último critério, que esse, pessoal, vem caindo bastante, tá? E atenção. Ora, eu vou dar preferência a empresas que reservem vaga, isso, para pessoas, pessoal, com deficiência, tá? A lei da pessoa com deficiência alterou várias leis
e dentre elas a Lei 8.666. E incluiu nesse inciso aí, certo? Que salvo o melhor juízo é o 4º do artigo do parágrafo 2º, certo? É o 5º, aliás, né? Diz assim, ó. Ou seja, vai ter preferência, inciso 5, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, senhores e senhoras, tá? Então tá aí. E tem o último critério, tá? Que eu comi um pouquinho aqui, né? Produtos ou serviços prestados, eu tinha até colocado, não foi? Apaguei. Prestados por empresas brasileiras, tá? Justamente para garantir o desenvolvimento da nossa nação, doutores e doutoras. Tranquilo. Então, isso aqui, certo, são regras de desempate. Mas aí, atenção, por favor, certo? Fique muito atento a isso que eu vou dizer agora. Se a questão, certo, disser, perguntar se tem alguma margem de preferência quando empatar a licitação, você vai dizer inicialmente que tem.